Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na casa de vocês, agradecendo a oportunidade de estar falando com vocês sobre nosso Deus, nosso eterno Deus. Eu sou o Alexandre Sabotniak, eu desejo um Shabbat Shalom a todos e um Shabbat Shalom para a querida Zilda Zibian, que está aqui conosco hoje. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom! Vamos para mais um momento de estudo, de reflexão sobre essa porção, né, da semana. Amém? Isso aí. Você sabe que eu considero isso, na verdade, um desafio para a gente, porque a gente começa a ler e a gente vai se aprofundando e Deus vai falando com a gente. Tem gente que não acredita, mas Deus vai falando com a gente. E essa paraxá, que é a 28ª do ano, chama-se Metzora, leproso. Ela está em Vaikra, Levítico 14, 1 a 15, 33. A Haftará está em 2 Reis 7, do versículo 3 ao 20. A Brit Hadashah está em Mateus 23, 16 até 24, 2, e mais os versículos 30 e 31, importantíssimos. E o Salmo 120, no Terrilim, Salmo 120, que tem um conteúdo extraordinário de derramamento nosso e de clamor a nosso Deus. Ah, essa paraxá, na verdade, ela é uma continuidade da Tazria, que é a paraxá anterior, onde agora é, é contado, continuamos com a ideia de pureza e da necessidade de purificação. Então, o sacerdote era quem era determinado por Deus para cuidar desse processo. Ele diagnosticava a impureza, diagnosticava se havia alguma doença dermatológica, que a Bíblia normalmente chama de lepra, mas era o sacerdote que fazia o diagnóstico e o sacerdote que seguia com o ritual de purificação ou de identificação se a pessoa não podia ser curada, né? Essa era a tarefa dele. E mais do que uma cura física, eu entendo, é o meu entendimento, que como não havia médico, era o sacerdote que fazia isso, Deus criou dentro do sacerdote a necessidade da pureza, mas a purificação não só física, mas também espiritual. A gente precisa estar não só com o corpo limpo, mas com o coração limpo também. Isso é algo muito importante e que às vezes a gente não dá importância. Eu já fui assim, eu não dava importância a isso, mas hoje eu dou uma importância imensa para tudo isso. Então, no Levítico 14, ele diz assim no versículo 2: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Ou seja, o sacerdote já fez toda a prescrição do que a pessoa devia fazer, de como ela devia ficar isolada. Aí a pessoa se apresentava ao sacerdote, e a partir daquele instante o sacerdote disse: Muito bem, você está limpo, agora vamos fazer a purificação. Era esse o processo, né? O sacerdote saía fora do arraial, diz aí no versículo seguinte, e então o sacerdote ordenava o processo de purificação. E esse processo tinha sacrifícios, né? E tinha também um banho. A pessoa tinha que se limpar. Ela imergia impura e saía da água pura. Então, era eu chamaria de um processo que hoje chamamos de batismo. Quer dizer, você entra na água com o teu pecado e aí, simbolicamente, quando você sai sem o teu pecado, você sai limpo. É, e essa e a pessoa e o sacerdote apresentará essa pessoa limpa lá no versículo 11
à porta da tenda da congregação, a porta do templo, onde ele fazia essa apresentação. Mas ele não para por aqui, na verdade, ele fala também de outras coisas que poderiam ser impuras. E uma coisa interessante é que Deus já está contando para o povo, agora, enquanto estava no deserto, o que eles deveriam fazer depois, na hora que eles estivessem na terra prometida. No deserto, eles viviam em tendas. E aqui no versículo 34, ele diz assim: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, quer dizer, essa é a promessa que Deus tinha feito e falou assim: ó, fica tranquilo, que eu prometi e eu vou cumprir. E eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra de vossa possessão. Veja que coisa impressionante. E eu, Deus, enviar a praga de lepra a alguma casa da terra de vossa possessão. Consegue imaginar Deus mandando uma impureza? Mas ele mandava a impureza para que houvesse a limpeza, para que houvesse a purificação. É isso que ele fazia. Ah, e vai apresentar essa casa ao sacerdote, e o sacerdote vai criar um isolamento, vai deixar por 7 dias, vai voltar lá para ver se resolveu o assunto. Se resolveu o assunto, o sacerdote vai fazer um processo de purificação também, de dedicação, né, da nova casa. Mas se essa casa não fosse possível ser purificada, ela seria derrubada, ela seria destruída. Isso é alguma coisa que Deus já estava preparando o pessoal para o futuro, para quando entrassem na Terra Prometida. É uma coisa interessante. Você acha que Deus não está pensando no teu futuro? Ele está pensando no meu futuro, da Zilda, no seu, da tua família, de pessoas à tua volta, de pessoas queridas, de pessoas que não gostam de você. Até ele está pensando no futuro dessas pessoas também. Talvez ele vá transformar o coração dessas pessoas e elas vão passar a ter uma convivência com você. Às vezes, dentro da própria família, a gente tem esse tipo de coisa. Então, Deus sabe de tudo e Deus vai transformando, pode ter certeza. Eu vejo isso eu atesto isso, eu vejo isso acontecendo. Então, quer dizer, no caso da casa, se não fosse possível fazer a pureza, derrubava-se a casa. No caso do ser humano, se não é possível fazer a limpeza, não é possível trazer a cura, havia um isolamento. Não havia destruição da pessoa, mas havia um isolamento. No capítulo 15, Deus trata de uma coisa que o título seria a imundícia humana. Nós, como seres humanos, a gente tem imundícias, a gente tem impurezas, são a nossa natureza, né? Ele fala algumas coisas, por exemplo, ele fala do fluxo do homem, né? Versículo 2 do Levítico 15. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo. Fala da relação sexual no versículo 16. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a veste, toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. E também a mulher, com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. A nossa concepção, bem queira ou não, ela é feita em pecado, ela é feita num, em pecado. Por isso que a gente acaba também herdando esse pecado que foi originado lá atrás, no Jardim do Éden, quando a nossa tataravó, nem é tataravó, né? A Eva acabou comendo o fruto, o único fruto que ela não podia comer. E pior do que ela, o próprio Adão,
o zataravô, né? Tá certo? Esse, ele não tomou a iniciativa que devia tomar. De qualquer forma, nós somos pecadores e fomos concebidos em pecado e o ser humano, o homem e a mulher, tem que se limpar após essa relação. Fala também do fluxo da mulher, e enquanto a mulher tiver fluxo, ela não deve tocar em nada. O fluxo normalmente pode durar aí 7 dias, né? É, e não deve tocar em nada. Tanto que os rabinos, por exemplo, eles nunca cumprimentam a mulher, nunca dão a mão para a mulher. Por quê? Porque a mulher pode estar num desses momentos de impureza. Uma coisa interessante, e essa seria a explicação. Mas o mais importante disso está no versículo 31 para mim. Assim, separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Deus está no meio de nós hoje, hoje, não é só naquela época. E a gente não pode contaminar com imundícia o nosso Deus. Deus não aceita o pecado, Deus não aceita a imundícia, Deus quer que a gente se apresente a Ele de uma maneira limpa. Essa é, digamos assim, a essência dessa paraxá, dessa passagem na Torá. Agora, a Zilda andou lendo algumas coisas muito interessantes na Haftará, não foi não, Zilda? Foi. Foi exatamente aqui, né, em 2 Reis, do versículo 7, do 3 ao 20. Então, ele conta uma história, não é? Sobre o que estava acontecendo em Samaria, né? Porque a Samaria estava cercada por inimigos sírios do lado de fora, né? O cenário era de derrota, mas uma palavra foi liberada pelo profeta Eliseu, né? O bonito de tudo isso, como o Senhor acaba usando 4 leprosos que estavam junto à porta da cidade e que eles estavam morrendo, como se eles fossem para dentro da cidade, né? E nessa situação, eles falam, não, anoitecer, eles foram para o acampamento dos arameus, que ali eles sabiam que tinham alimento, não é? Mas eles chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. E isso os assombrou, pois o que o Senhor tinha feito com os arameus, não é? Eles ouviram o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem, e eles fugiram. Então, quando os leprosos entraram naquele acampamento, não é? Eles viram aquela situação, não é? Tudo de abandono. E eles viram, oba, né? O que está acontecendo aqui? Nós temos comida, né? Nós temos despojos, não é? Roupas, não é? E aí eles saíram para esconder tudo, né? Mas chegou um certo momento que veio algo no qual eles refletiram. Não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então, essa passagem, né, quando eles chegam para contar, né, mediante a toda essa situação de própria Samaria, eles não poderiam nem entender que eles estavam sendo instrumentos, não é, de Deus para proclamar, para anunciar, né, o milagre.
E esse milagre, ele acabou sendo compartilhado por toda a cidade. Né? Então, eu acho tremenda essa passagem, que Deus usa qualquer um, né? Qualquer um, em situações que ele apresenta milagres que nós precisamos proclamar, precisamos abrir a nossa boca e compartilhar as bênçãos divinas. Amém? Para dar sequência, essa passagem é muito linda com relação à segunda Reis, e conforme eu fui estudando, o Alex foi estudando, falando desse cerco e a confirmação, não é, de Deus para a profecia do profeta Eliseu sobre o rei, né? Sobre todo o reinado de Samaria, ele é muito rico. E conforme a gente vai lendo, o Senhor vai fazendo a gente discernir, né? Mas como essa passagem é de leprosos, ou leprosos, leprosos, nós vamos dar sequência, né? Com Mateus 23, né? Do 16 ao 24 até o 31, onde Jesus, não é? Do que nós temos que entender nessa paraxá. Amém? Uma coisa muito interessante nessa história, eu acho que ela é uma das histórias mais bonitas que a gente encontra na Bíblia. E ela, na verdade, ela mostra, a passagem anterior, ela, na verdade, do capítulo anterior de Reis, o profeta Eliseu está fazendo essa profecia para o rei. E, evidentemente, todo mundo estava se sentindo perdido. E imagina o profeta dizendo: Olha, cara, amanhã não é hoje, não é daqui 10 anos, é amanhã. Isso vai acontecer para você. Esse no versículo 18, lá de 2 Reis 7, diz assim: Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Eles estavam com fome, eles não tinham alimentos, eles estavam se sentindo completamente oprimidos, dispostos a morrer porque não vinha alternativa. E a alternativa é o nosso Deus. E o profeta falou isso. O profeta foi até agredido pelo capitão da guarda, dizendo: Como você fica falando isso? Que negócio é esse? Hã? E deu um safanão nele. E o profeta falou assim, na verdade, no versículo 19, ele diz o resultado. E aquele capitão respondeu o homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E o capitão da guarda, ele viu isso acontecer, só que ele foi atropelado pela multidão e ele morreu. Quer dizer, o profeta não só falou do que ia acontecer a Jerusalém, não, a Samaria, mas ele também disse o que ia acontecer com aquele que afrontou. Ao afrontar o profeta, ele estava afrontando o próprio Deus, o próprio Deus. Nosso Deus é impressionante. E na Brit Hadashah tem algumas coisas muito interessantes em Mateus, capítulo 23. É, Jesus, Yeshua, está colocando, está repreendendo as autoridades. Quem eram as autoridades? Tá certo, tinha as autoridades romanas, mas tinha as autoridades judaicas, que eram quem? Eram os escribas e os fariseus, né? Era esse pessoal que tinha a autoridade da palavra. E aí ele diz assim: Olha, você jura pelo templo, no versículo 16, ele fala assim: Você jura pelo templo, mas. E tem o ouro do templo também. Ele diz assim: Você dá o dízimo
de hortelã, de endro, de coisas da época, do dízimo que você dá hoje, só que você não faz o que é mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. E lembra-se, esses eram as autoridades, elas tinham que ter isso. O dízimo é importante, mas o juízo, a misericórdia e a fé também são importantes. Ele fala aí depois no versículo 25: limpais o exterior. Ele dá um exemplo do copo e do prato, só que o interior está com imundícia. E isso acontece com o teu corpo também, né? Você limpa o corpo, mas você está sujo por dentro, está imundo por dentro. Ele fala no versículo 27, ele sempre diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, né? Ele está endereçando, Jesus, Yeshua, está endereçando claramente as autoridades. Ele diz assim, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos, secos. Vocês também. Por fora vocês até passam aquele perfuminho, mas vocês estão mortos e secos por dentro. Ele fala também no versículo 29, edificais os sepulcros dos profetas, só que vocês e seus ancestrais mataram os profetas, mataram aqueles que trazem a palavra de Deus para você. Veja como é importante ouvir os teus líderes que têm o coração voltado para Deus. A gente não pode reprimir esses líderes, pelo contrário, temos que valorizar esses líderes, porque eles trazem a palavra. Ele falou isso e falou para os fariseus, mas também falou para quem? Para os apóstolos, que estavam lá com ele, não é isso? Os apóstolos, essa agora é a minha opinião, não entenderam nada. Parece muita gente que a gente conhece hoje. Ouve a palavra e não entende nada. Porque eles desviaram de assunto, eles mudaram de assunto. No versículo, em Mateus 24, no versículo 1, e diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que coisa linda, Jesus. Olha que coisa linda, Yeshua. Olha que majestoso, que maravilha. Eles não entenderam nada, eles mudaram o assunto, eles saíram fora do tema. E aí Jesus falou assim: ok, eu entendi já o que vocês estão dizendo. Ele fala assim: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso Jesus deve ter falado para eles por volta do ano 30, 31, alguma coisa assim, da era cristã. No ano 70, 40 anos depois, em torno de 40 anos depois, o templo foi completamente derrubado, destruído, não sobrou pedra sobre pedra, foi botado fogo sobre isso, e sobre o templo. E o ouro que havia começou a derreter. E aí o que o pessoal fez? Começaram a remover todas as pedras para recolher o ouro que fazia parte do templo. Eu fico impressionado com isso. E ainda no Mateus 24, em que Deus fala muito do futuro, do que irá acontecer algum dia. Lembre-se que o que Deus promete é algo que acontece. Ele não te diz quando vai acontecer. Em geral, ele não te diz quando vai acontecer, mas ele diz que vai acontecer. E aí ele disse alguma coisa do futuro, em que a gente tem que. Gostaria que você parasse de fazer o que você está fazendo e prestasse atenção. Eu vou ler isso daqui. Versículo 30, Mateus 24, 30 ou 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, um ruído ensurdecedor de trombeta, gente, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses escolhidos? Você é um escolhido? Eu vou te responder isso daqui. Se você entendeu quem é o nosso Deus, se você entendeu quem é Yeshua, que é o Filho de Deus, e é o próprio Deus, e é o Cordeiro de Deus, e é o ungido de Deus, e que veio ao mundo de acordo com as profecias. Se você entendeu e você aceitou, se apropriou da salvação que o sacrifício de Yeshua fez por você, pela Zilda, por mim, por nossos familiares, mas você tem que se apropriar. Se você não se apropriar, você não é o escolhido aqui, que vai ser reunido pelos anjos. Você quer ser reunido pelos anjos junto com Yeshua, junto com o nosso Deus eterno e verdadeiro? Então você tem que tomar uma decisão na vida. Não tem jeito, não tem escapatória. Por mais preocupado que você fique com isso, não tem escapatória, é assim. Você escolhe, a escolha é sua. Ele colocou aí para você, colocou esse presente para você, que é a salvação, está aqui, está à disposição, mas se você não pegar, não é seu, tá bom? E eu queria que a Zilda nos ajudasse falando um pouquinho do Salmo 120, que é um salmo muito lindo, que ele mostra o nosso clamor e o que Deus faz com o nosso clamor. Amém. O Salmo 120 é um cântico de peregrinação. E isso serve para nós que estamos peregrinando e que estamos buscando andar corretamente no caminho do Senhor, né? Esse é um plano, é um propósito desse canal, realmente que a gente caminhe, que a gente se submeta, que a gente aprenda o que o Senhor está falando conosco. E esse Salmo 120, eu destaquei o versículo 1, que diz: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Versículo 6: Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Versículo 7: Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então eu gostaria de orar por nós, não é? Primeiro, Pai, agradecer, Senhor, por esse estudo, Senhor. Quantas coisas importantes o Senhor revelou para nós, mas o que o Senhor quer é o nosso coração. Então, papai, nos ajude, papai, a não desviar desse caminho e que a gente possa ter esse momentos e outros momentos diários na sua presença, clamando, clamando pela nosso caminho. O Senhor conhece os tempos que nós estamos vivendo, como é difícil, Pai. Só o Senhor pode conversar, nos fazer conhecer mais a palavra, buscar a verdadeira paz. Né? Então, Pai, ajuda-nos que a gente possa discernir, né, através da palavra, quem são essas pessoas que trazem, né, esse conhecimento da palavra, não é? Esse encontro nos ajuda a encontrar verdadeiramente o Senhor e nos chamar para o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Nós precisamos de paz para poder ser instrumento de paz para outras pessoas num tempo tão difícil de guerra e opressão. Amém? E que seja Amém. cumprida a tua vontade na vida de todos que estão ouvindo essa palavra e que esse entendimento venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o qual é o posicionamento que realmente temos que ter. Amém, queridos? E não é a minha vontade, nem a vontade da Zilda, nem a sua A do vontade, mas a Senhor. vontade do nosso Deus de verdade. Eu quero Amém. desejar a todos um
primeiro dizer um muito obrigado e desejar um Shabbat Shalom, que a paz que só o Senhor proporciona enche o teu coração, da tua família, da tua casa. Shabbat Shalom, gente. Até mais. Shabbat Shalom.